Gravando agora. Eu não vi que tu tinha colocado tua apresentação, Isa, perdão. Obrigada, amigo. Tá tudo bem. É porque normalmente ninguém nunca coloca apresentação em check-in. Eu fiquei, pô, perdão. Mas, Mas eu me apresentei, tá tudo certo. sim. Ah, pronto, assista a gravação e. Arroi! Conselho protagonista. Eu tava esperando tu falar alguma coisa. Arroi, conselho protagonista. Depois desse grande check-in que confundiram uma pizza com um biscoito, um rinoceronte com um dinossauro. O que mais que teve, meu Deus? A Abigail com a Keké. Muitas coisas acontecendo. E aí teve gente que ficou aí com medo, né, de ficar de fora. Amigo, calma. Que tem um negócio que é para todo mundo. Que é ele, o canal exclusivo do ESEG, na verdade, do Conselho, no ESEG 25. Quem estava na RP já tinha pegado o spoiler que a gente iria ter esse canal. Então, falando aqui para vocês. Pode passar, Vini Júnior. Visando a gente conseguir ter um contato mais direto com o conselho, tratando mais sobre pontos em relação ao ESEG, a gente criou esse canal que já está criado, o Vini já adicionou vocês. E por que esse canal existe? Vamos lá. É o meio que a gente vai ter para focar totalmente no ESEG. Então, eu sei que no grupo do conselho, né, algumas coisas podem se perder e tal, e as articulações do ESEG são muito importantes. Então, o que vai ter nesse grupo? Transparências na operação do ESEG, então, de uma forma mais frequente, né, coisas que precisam ser mais em tempo real. Articulações focadas para o ESEG, tira dúvidas em relação ao evento e contato direto com as coordenadoras. Então, vocês já podem ver lá que a gente tem todas as coordenadoras no grupo. Então, vai ser um contato direto que vocês podem ter para tirar dúvidas, para entender sobre alguma coisa do lote, entender se. Gente, eu tava com o Gartic aberto ainda, ele falou um negócio aqui, mas tudo bem. Até perdi o fio do raciocínio. Tá, Respira. peguei. Esse canal exclusivo do ESEG é para que vocês consigam ter um contato mais direto com as coordenadorias. Então, se estiver dando problema no portal BJ durante um lote, se vocês estiverem com alguma dúvida em relação ao ESEG visitas, qualquer ação do ESEG, o contato ele vai ser concentrado nesse canal. E aí um ponto muito importante. São informações confidenciais do conselho. Então, muito do que a gente vai mandar lá, a gente vai mandar link, muitos links de PF, de articulação, enfim, muitas coisas que são confidenciais do conselho. Então, por favor, obrigada, meu Prescom. Artigo 5º, inciso 10º e 21. Em que a gente olha para o sigilo das informações, tá? Então, enquanto conselho, enquanto órgão administrativo da FEGES, vocês têm, tanto olhando para as lentes, né, de articulador, acionista e cliente, exercer essas lentes da melhor forma possível. Então, a gente cria esse canal para que vocês consigam exercer essas lentes de uma forma mais direta, mas que a gente conta muito com a confidencialidade e o sigilo de vocês. Isa, vão ter coisas que eu vou ficar em dúvida. Eu posso falar para o meu suplente? Se ficarem em dúvida de qualquer coisa, perguntem, porque tem coisa que nem suplente pode saber, tá? Então, vai muito da forma com que vocês vão articular as informações que precisam ser articuladas. E a gente sempre vai deixar claro o que é articulação, o que é transparência, o que é ponto de encontro. Mas o grande objetivo é aproximar mais vocês da operação do ESEG. Show? Esse canal ele vai ser ativado amanhã, tá? Não ativamos ainda, porque eu queria trazer ainda na RV com mais pessoas. Mas esse canal ainda vai ser ativado essa semana, tendo em vista do início do ESEG Visitas. Então, trazendo isso também, a galera da RP já pegou, mas essa semana começam o ESEG Visitas. Vocês já podem e devem articular dentro das EJs de vocês um dia, não, né? Um turno, uma tarde, de preferência, manhã, tarde, noite, de preferência presencial, para que a gente consiga rodar o ESEG de visitas. Aqueles que não tiveram a experiência do ESEG de visitas,
Basicamente, a gente leva um pouco do ESEG para a EJ, então tem todo um kit cheio de mimos, cheio de coisas muito legais. A gente traz um pouco da história do ESEG, traz de como é que vai ser realmente a experiência dentro do ESEG 25. E é muito importante que vocês já comecem a articular entre si esse momento com a EJ. Capital, articular diretamente com os guardiões, tá? No interior também já pode articular diretamente com os guardiões, mas a gente vai ter uma logística diferente que vai estar sendo repassada dentro do canal, beleza? Então, por favor, fiquem sempre atenados atenados no canal do ESEG, que agora ele vai ser o nosso principal meio de comunicação com vocês. Alguma dúvida? Tudo ok? Show! E é com isso que eu encerro a minha participação, mas não se encerra o ponto do ESEG. Vocês ficam aí agora com um grandiosíssimo momento, grandiosíssima construção com a nossa grandiosíssima coordenadora de conteúdo e o time dela. Mas por agora, qualquer coisa, podem me chamar, que eu tô no Telegram, tá? Um beijo, até mais. Show, é isso aí, Isa. Prazer, conselho. Muito boa noite. Eu acho que retornar e ver o conselho sempre é uma coisa muito positiva. Eu acho que o passador não. Ah, funcionou sim. Funcionou sim. Hoje a gente vai falar muito sobre. Eita, passou demais. Hoje a gente vai falar muito sobre as experiências que a gente vai viver no ESEG. Eu me apresentando, sou coordenadora de conteúdo do ESEG, não vou falar as mesmas coisas que eu já falei, mas o que eu gostaria de dizer é que eu tenho um time muito grande, pessoas que estão se esforçando muito para poder fazer uma coisa incrível para vocês, que a gente tem pesquisado várias referências, então o ESEG esse ano a gente voou, assim, né? O time sabe como a gente foi atrás de tudo quanto foi lugar para poder pegar os melhores tipos de conteúdo possíveis. Mas aí eles vão se apresentar melhor, então... Espera, passei um, passou. Aí, Diogo. Arro, conselho. Muito prazer, me chamo Diogo. Estou como assessor de conteúdo da SEG 25, olhando principalmente para frente de experiências. Então, tudo que for de experiência, o que for de festa, ativações, é comigo, podem mandar mensagem. E me apresentando um pouquinho, eu tenho 24 meses de MEG, fiz 2 anos de MEG semana passada. Minha jornada de origem é a Loading, e para mim, ser farol da mudança é assumir o papel de guia, inspiração e coragem diante de todos os desafios. Boa. Passando aqui, foi... Passou. Arroz, gente. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui com o conselho. Estou muito presente aqui no conselho. Eu acho que eu estava com saudade. Eu sou a Jana. Eu também estou como assessora de conteúdo do ESEG, muito olhando para conteúdo mesmo, grade, tudo aqui que vocês vão ouvir no ESEG está passando pelas minhas mãos. Espero muito que vocês estejam muito abertos a isso. Tenho 44 meses de MEG. Minha J de origem é a terceira caixa, assim como vocês estão vendo a Marina, que maravilhosa. E para mim, ser farol da mudança é se tornar responsável perante os desafios. Diva, perfeita. E aí eu só vou pedir permissão para o Vini para poder estar apresentando. E aí desapresenta aí, amigo. Que aí eu vou explicar para vocês, gente, como é que vai funcionar a construção. Vocês estão me ouvindo direitinho? As coisas estão travando. Ah, ótimo. Tá travando só um pouquinho para mim, mas se vocês estão escutando, tá tudo certo. Aí o que a gente vai fazer hoje? Para quem estava na RP presencial, já acabou experimentando algumas coisas relacionadas à construção. Beli, vamos fazer a mesma coisa? Não vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer outra coisa. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Vão ser 3 grupos, tá? Então vai estar sempre alguém do time do ESEG, coordenadoria, o time, enfim, guiando vocês. Então vocês vão estar para poder tirar dúvidas, mas vai ser muito momento de construção de vocês, tá? E aí, como é que vai ser essa construção? É o seguinte... Preciso que vocês usem muito a lente articuladora e clientes de vocês para fazer essas construções. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer primeiro o mapa de empatia da rede. E aí, não pensem nos gostos pessoais de vocês, novamente, tragam as lentes. Então, pensem muito na EJ. O que a EJ vê sobre o ESEG, o que a EJ diz sobre o ESEG,
E aí, para além da EJ, né, já pensando enquanto conselho, o que você, enquanto conselheiro, sabe que as EJs da rede cearense estão dizendo, estão vendo, o que elas fazem. E esse mapa de empatia, e aí trazendo o ponto de cocriação do conselho e responsabilização do conselho enquanto agentes muito transformadores e impactantes no ESED. A ideia dele é vocês pensarem, se vocês estivessem construindo o ESED, como é que a gente poderia vender o ESED melhor para a rede, sabe? Então, eu quero muito que vocês tragam essas perspectivas, coisas que a FEGES não está se atentando. E aí, coloquem isso tanto no preenchimento do mapa de empatia, né? Falando brevemente, acredito que todos conhecem, mas é muito sobre o que se escuta, o que se diz, o que se ouve, o que se faz, que está muito relacionado à rotina da EJ, sobre dores. O que eles estão sentindo, o que as EJs estão sentindo, ganhos também. Tá um pouquinho borrado, gente, mas vocês conhecem o mapa. Então, enfim, quem é o que vocês podem colocar Juninho e tal, não é um grande segredo. E o que precisa é como é que o ESEG pode estar atuando nisso, tá? Então, sempre tragam para o ponto do ESEG e o que eles estão escutando do ESEG, que dores eles têm que o ESEG pode sanar, que não só que o ESEG pode ensinar, mas pensem também em eventos no geral. Não pense, tipo, sei lá, o pessoal da minha J tá pronto, isso pode ser um ponto, tipo, tá desmotivado com o MEG, sabe? Então, tipo, podem trazer, então o ESEG não chama atenção, ou tem esses outros pontos, então podem levar tudo isso para o mapa da empatia. Depois do mapa da empatia, vocês vão vir aqui na proposta de valor. E aí também é um campo bem conhecido, a gente tem um lado cliente, um lado produto, e aí vocês vão trazer os pontos de ganhos e dores, né, basicamente. E aí como é que a gente pode anestesiar essas dores com o ESEG e como a gente pode estar agregando valor no evento, sabe? Então, de funcionalidades, aqui já vai entrar muito a questão de coisas que vão ter, e na solução entra muito o que a gente pode colocar para poder vocês se sentirem mais atendidos, né? E aí, tanto no sentido de comunicação que pode estar chegando, é principalmente voltado muito para a comunicação que chega, visto que isso é uma jornada de compra, né? Então, esse processo todo, ele é uma grande comunicação, mas, obviamente, está relacionado com coisas que vocês precisam ver no evento também, porque são coisas que a gente vai comunicar. O que vai estar no evento precisa ser comunicado, ou tipo, não tô vendo nada e tem coisa, então podem trazer todos esses pontos, tá? E aí, depois disso, tem uma partezinha aqui amarelinho escuro. O que é isso aqui, velho? Isso aqui é uma coisa especial. Isso aqui é uma coisa que não teve em SEG nenhum. Isso aqui, na realidade, no contexto geral, já não teve, né? Mas esse daqui vai ser uma coisa bem especial mesmo. No ESEG, a gente quer fazer uma jornada para o conselho, tá? Então, estão sendo pensadas vários tipos de jornada, olhando para personas, olhando para EJs distantes. Então, nós estamos pensando em experiências, não vai ser só, check-in de parceiro. A gente está realmente pensando em como a gente pode estar agregando valor de diferentes formas para os congressistas, desde as Jotas de maior maturidade, mas também como a gente pode estar conectando essas Jotas de menor maturidade e não deixar elas tão soltas no evento como costuma, né, acontecer. E para o conselho também, para o check e o check-out do conselho não virar só um lente cliente, a ideia é que ele também seja um momento de construção da jornada de vocês. Então, eu queria muito que vocês comentassem o que vocês, enquanto conselho, né? Enquanto nos outros momentos vocês vão usar uma lente realmente mais articuladora, mais voltada para a EJ, que eu quero que vocês olhem muito para vocês enquanto grupo. O que o conselho quer viver junto enquanto ESEG. O que vocês querem viver. E aí podem trazer os pontos de vocês, aí podem trazer pontos de experiência de festa, podem trazer pontos de tipo, eu queria essa pílula de conteúdo, eu queria ver isso, eu queria ver aquilo, eu queria esse tipo de transparência. Então, vocês podem estar levando todos esses pontos. Pode ser qualquer coisa mesmo. E aí, sintam-se livres para poder fazer esse brainstorming. E aí, o de cima foi o que a gente construiu, né? Lá na RP. Precisamos construir? Não, porque a gente já fez. Mas caso você tenha algum insight para quem participou, alguma coisa diferente, ou para quem não participou, que queira agregar aqui, vocês também podem colocar que tudo a gente vai levar em consideração. E aí, parceiro, que vocês querem, tá tudo escrito, que vocês querem ver dos parceiros, que ideias de experiências vocês acham que seriam incríveis,
como podem acontecer os momentos práticos, o que seria legal de ter de conexão mais noturna, digamos assim. Aí entra festa, entra o cinema à noite, e aí vocês podem escolher como vocês querem, mas a prioridade é construir o mapa de empatia, a proposta de valor e o brainstorming do conceito, tá? E aí, se o caso vocês têm algum insight, vocês podem estar trazendo para cá, beleza? E a gente tem 30 minutinhos para fazer isso, não enrolem muito, tá? Tipo, aqui é uns 10 minutos, aqui também é uns 10, então não tem por que a gente demorar tanto, tá? E aí é isso, deu para entender? Ficaram com dúvidas? Falem agora, calem-se para sempre. Beleza? Breno levantou a mão. Queria só pedir para mandar no Telegram também, que eu vou entrar pelo computador. Vou mandar aqui no grupo boa, para sim. vocês. Boa, manda aí, Vini. Vou encaminhar aqui. Boa. Prontinho. Boa. Posso separar aqui o pessoal? Boa, pode sim. Vai ter uma pessoa do time Sérgio para ajudar vocês, então, no que precisarem quanto a dúvida, quanto a qualquer coisa. E aí vocês vão estar com um pirata para dar apoio. Eu vou abrir aqui as salas e aí 30 minutinhos a gente volta. Qualquer coisa podem mandar mensagem no grupo também. E vai ter gente, para não misturarem os grupos das salas é o grupo que tá escrito, tá? Porque tem grupo 1, grupo 2, e aí a sala é dividida em grupos também. E só tem um pessoal que ficou na sala. Meu Deus. Ah, tá entrando. Belly, tu consegue colocar aí sala principal? Porque eu vi aqui que o Mitch ele deixou um pessoal na sala principal e não segmentou nas salas temáticas. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, Beleza, 6. é até melhor, né? Uhum. Boa. Diogo tá na sala 2 e Vit tá na sala 3. Boa. E aí a 1 virou a principal, né? Isso. Boa. Então, enquanto o pessoal vai indo, a gente... Acho que já foi, na realidade, né? Que tem só 8 aqui. Eu acho que foram 1, 2, todos, 3, deixa 4, eu ver aqui. Não, o Adrian acho que ele tá pendente, ele tá na sala 2. Não sei se ele tá aqui. vai lá, Adriana. Foi. Pra ficar o número... Pronto, foi. E o Divo. Pois é isso, gente. Boa noite. Vocês conseguiram? Todo mundo acessou o Canva? Como é que tá aí? Foi tranquilo de acessar. Acho que todo mundo conseguiu. Foi tranquilo. Boa, beleza. Todos ok, né? Tá, Charles, Breno, Rafael, podem mandar o link. Acho que o Vini mandou no grupo do conselho. Mas eu vou mandar aqui também, tá? Boa. Todos ok? Não, tô indo pra uma sala aqui sozinho e escutando outras pessoas. Sozinho? Não, tipo, eu tô escutando outras É o pessoas, grupo 1. mas não consigo. Aí, tipo, fica aqui, amigo, fica aqui. Esse aqui é o grupo 1. Ó, gente, eu vou estar apresentando de toda forma, mas aí é muito sobre uma cocriação, tá bom? Não quero ter que ficar puxando vocês, eu acredito que vocês sejam pessoas maduras o suficiente para poder estar fazendo isso. E aí tem bastante gente aqui. Ó, e vamos começar do mapa da empatia, né? E aí, o que vocês acham que a J de vocês vem? Eu tenho a impressão que os outros grupos estão mexendo no negócio 1. Pois é, a gente não tá com a... Vamos fazer o seguinte, para poder a gente não dar BO, vamos pro grupo 4, ali que eu sei que não tem ninguém. Eu sei que não vai dar BO, e aí deixa esse pessoal ali com... Não vou brigar. Vamos ficar aqui no 4. Qual é o problema? Vai se ferrar. Todo mundo no 4? Sim. Boa, beleza. Vamos lá. Pensando aqui no Juninho da EJ de vocês. E também das outras EJs. O que vocês acham que ele veio? Falta cupim, o macaquinho, seu preto. Falta cupim, vem também. Pra gente fazer Sobre o SEG, assim. O que vocês acham que eles estão vendo? Vai? Eu tinha certeza que
E não tem resposta certa ou errada, tá? Sintam-se livres para poder comentar. Boa, o Calma, Breno já tá comentando. eu só me perdi. A gente vai começar pelo V e tudo mais. É porque eu tava começando por cima já. Eu tava seguindo a linha normalzinha. Ah, é o mapa da empatia. Não, começa aqui do mapa, aí depois a gente vai pra proposta. Não, eu tava começando o mapa, só que tu Podem começou a escrever. perguntar o que ele vê e tudo mais. Eu tava começando por aqui já. Ah, mas o quem é o Juninho? E o que ele... Eu tava começando aqui, Onde? pelo que ele precisa. Ah, entendi. É porque é mais fácil começar pelo que ele vê e o que ele ouve, porque isso aí é pergunta mais complexa, entendeu? Deixa pro final. Vai, pode colocar aí, Charles. Tipo, o que tu acha que a galera tá vendo sobre o assédio? Boa, muito bom. Uhum. Vai de azul, pô. Vai de azul, praga. Vai de azul. Qual que é a pergunta 4? A pergunta para 4 é o que eles falam. Quando tá saindo da boquinha, que eles estão falando sobre o assédio. E podem ser muito sinceros, gente. A função de vocês, enquanto conselho, é tipo, trazer esses pontos com sinceridade, entendeu? Porque tudo isso vai ser avaliado. Avaliado para melhor, no caso, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso. Aí pode ser pontos positivos e pontos negativos também. Tipo, de positivo. Legal, já que a gente pode ampliar, de negativo. Nossa, que pena. O que a gente pode fazer para reverter isso, tá? Olha as fotos de casamento. Dois da noiva não combinam as fotos, não. Podem encher de post-it, viu? Não se podem, não é problema. A gente vai empurrando ali pro lado, que dá certo. Já falou assim, a avó chega já. Botar na agenda dele, né? Você não esqueça que já tô. Não, cara, tô falando que eu tive que passar ele. Que vem né? Tu conseguiu acessar, Ana? Tô vendo que tu não tá aqui. Pode comentar no chat que eu vou estar olhando, tá? Ah, entendi, amiga. Qualquer coisa tu pode falar aqui no chat, tá? Não precisa. Isso. Qualquer coisa, alguma percepção geral que eu coloco aqui, tá bom? Boa. Aí gostei que o Brando já foi ali no que ele precisa, né? Vocês podem ficar um pouco livres no Canva também, então, tipo, no que ele precisa, já que o Brando iniciou, né? Coloquem o que o Juninho, de fato, ele precisa para poder ele se sentir convidado a participar do assédio. Então, tipo, putz, essa galera precisa, que muitos jogos não têm condição de pagar, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer para poder o Juninho ele querer tirar o dinheiro da bolsa dele para poder participar do assédio, sabe?
que ele precisa escutar, o que ele precisa ver, o que ele precisa para se sentir convidado para fazer isso, tá? E aí o que ele faz é justamente como é que é o dia a dia dele, né? Olhando um pouco para baixo. Vou deixar vocês. O que ele ouve é o que ele escuta, né, de outras pessoas sobre o ESEG, aí vocês podem estar falando o que a própria EJ está falando entre si, o que as outras EJs estão falando para os juninhos, o que vocês estão falando para os juninhos, tá? Então, tipo, é tudo que de fato eles estão escutando sobre isso. Universidade, enfim. Boa, muito bom. No que ele faz é para escrever o quê? O que ele faz é ser como se fosse o dia a dia dele da EJ. Então, tipo assim, ele é bolsista, ele é a maioria, entendeu? Ele faz a faculdade, é no. Qual o nome, meu Deus? Estudar o dia todo? Entendeu? Então, dá essas características que são importantes. O dia todo, ele trabalha à noite, não sei, entendeu? Digam aí o que ele faz no dia a dia dele. Que podem impactar, sabe? Bom, a gente tá gostando muito dos textos, viu? Muito bom. Pode compartilhar aqui, já que tá todo mundo dormindo. Vou dar uma olhada também no que a galera tá fazendo. O povo já ficou sem criatividade, né? O Brando deixou de digitar aí. É porque eu já terminei essa parte. Pode colocar o que ele ouve, o que ele anda escutando de outros colegas da faculdade, o pessoal do PET, né, que sempre vem Já coloquei pra aqui. apoiar a nossa vida. Boa. Ó, o que tem de mais aqui? Já colocou o que ele faz. A gente pode colocar agora... Opa, peraí que dá uma travada. Travada monstro aqui pra mim agora. Vamos colocar agora sobre dores, tá? E aí vocês podem falar, tipo, putz, a maioria dos meus... a AJ não pode ajudar e, além disso, a maioria da galera, tipo, não tem dinheiro, de fato, tem que ajudar nas coisas em casa. Ou, tipo, outra dor, eles não se sentem muito conectados com o MED, então, tipo, ninguém vai querer investir para poder participar de um ESEG. Não, a comunicação não tem sido muito convidativa, não parece tão legal assim, ou eu, enquanto conselheiro, não consigo passar essa importância, essa responsabilidade. Então, vocês podem, tipo, trazer todos esses pontos que eles estão sentindo, sabe, que podem interferir no evento. O que de prejudicial tem acontecido, sabe? Então, muito que vai entrar nessas dores, né? Não é só dor por dor, mas dores que estão relacionadas. Então, dores financeiras, dores emocionais, tipo, ele tá querendo se desligar, tipo, não se sente conectado com o MEG, ou, enfim, o trabalho da EJ tem sido muito desmotivador pro time, pode estar trazendo todas essas dores. E aí, os ganhos é justamente o contrário, né? Então, o meu, pode botar quando tu quiser aí. Deixa eu escrever. E aí os ganhos é justamente o contrário, né? Tipo, o que seria um plus para poder eles
eles acharem que aquilo ali seria vantajoso, sabe? Isso é muito nesse sentido. E aí o de baixo, essa outra bichinha aqui de baixo, essa dobrinha, é basicamente como se fosse, tipo, que outros sentimentos ele tem relacionados a isso. Então, tipo, não é nem dor nem ganho. Ele tá, sei lá, ele tá confuso. Ele tá, não sei, tá falando mal, enfim. Mas tô gostando muito dos textos de vocês, muito bons. Velho, não entendi bem a parte de ganhos. Pronto, o ganho é tipo assim, o que ele pode ganhar, caso a gente consiga, né, fazer essa comunicação, o que ele pode, tipo assim, ver como um ganho, entendeu? Tipo, se for ter o objetivo, né, levar a galera pro sede, se for, tipo, ele vai ver um ganho se ele vê que a festa, que o tema da festa é muito legal, porque todo mundo é JV Souza, sei lá. Ele vai ver como um ganho, é literalmente isso. É isso, que ele mulher, vai tu ver veio como daqui. Não fale assim da gente, não, tu veio daqui. Não, não tô falando da ciclo. Mas se bem que, por exemplo, experiência é uma coisa que chama muita atenção da galera. Oi, comenta. Essa parte do que ele pensa necessariamente precisa ser negativa? Não, pode ser positiva também. O positivo você pode botar ali embaixo, ó, tipo de... Porque o dores entra muito nas coisas ruins, né? Do geral. E os ganhos entram muito nas coisas que podem acontecer. Então, tu pode colocar nos outros sentimentos de tipo, essa é a percepção, ali embaixo, ó, nesse bichinho. Esse, vou até colocar aqui, ó, esse de baixo aqui, ele é outros sentimentos. Tem uma coisa que acontece no Racho que eu acho muito engraçado, que quando a gente passa por esses eventos, e obviamente esse ano tem sido muito positivo, muito bom, acaba se tornando assunto por uma semana, sabe? Aí a gente tem um termo que a gente fala com muita frequência, que é o FOMO. E aí a galera fica com FOMO, porque perdeu, e fica... Aí depois, quando a gente fala, vai acontecer Nosso de maior novo. motivador, amigo. Eu te entendo. Aí o pessoal fica nessa de... É o nosso maior motivador hoje em dia. Eu gente, fiquei muito 2 feliz, dias muito a feliz mais de escutar isso. só por causa desse FOMO, gente. Esse conceito que foi criado em 2025, velho. Ontem 3 pessoas compraram ingresso do Ened, velho, por causa do FOMO. Literalmente. Não, aqui o negócio tá tão assim que tem trainee que tá interessado em participar dessa sede. Tipo, não terminou nem a trilha ainda. Bora. E a gente tá, né? Mas indicando eles pra... um fun fact, que inclusive aproveitar que vocês estão aqui, essa foi a minha história de vida, Mad. Eu tinha 1 mês de trainee, tipo assim, eu tava no meio do meu trainee, teve o sede de visitas, aí falaram, quem quiser vir aí, vem. Eu, tô sem nada pra fazer, vou lá, ver qual é a desse sede, não sei o quê.
Aí, tu lembra, né, velho? Inclusive que tu me convenceu Eu a lembro, eu pagar. conversei. Nossa, velho. Foi. A gente tava no Prota No Prota. 23, aí ele e o Edu tinha acabado de entrar na EJ. A gente tava no Eu trainee tava morrendo de ainda. falar do ESSEG. Tava no meio do trainee, isso que é o mais, tá ligado? E aí, tipo, a Belly falou, não, vocês têm que viver o ESSEG, não sei o Eu quê. aconselho a posição de vocês aqui. Aí eu É. E essa é a posição que tem que ter. Tipo assim, a Belly conselheira lá, Essa é a articulando, posição. vendendo. E vendeu, deu certo. Porque foi o ESSEG de visitas. E aí eu falei, não, tenho que ir. Preciso viver o ESSEG. Eu parcelei em 10 vezes e fui. Tipo assim, zero arrependimentos. Foi muito bom. É Inclusive, porque, Vini. tipo, quando você. Pode falar, amiga. Andrão. Não, pode falar aí. É Fala rapidinho, rapidinho. coisa nada a ver com o assunto, é só porque eu fui falar contigo numa época. Aí, só de trazer atualização, inclusive, uma amiga minha de escola, tipo, que eu não falava há anos, acabou de ser aprovada no treino da Texas, inclusive, eu tô muito feliz. Eu fui falar contigo Que porque massa. Sim, eu lembro. Pois é. Aí ela me mandou mensagem dizendo que foi aprovada. Inclusive, eu vi ela no DDMs, no último DDMs. Quem era? Quem é tua amiga? Ela tá. É uma das poucas mulheres da Texas, assim, é uma bem baixinha de cabelo cacheado, é a Mariana Alves, eu não sei se tu vai conhecer por isso. Deixa eu ver aqui. Tu ia falar, Enfim, Belly? gente, já. Não, só pode concluir, amiga. Já ia passar só pro próximo tópico. Ó, o próximo aqui já é a proposta de valor. Gente, o que é a proposta de valor? A proposta de valor é o que você desenha para poder agregar valor para a pessoa, né? E aí, tipo assim, essas tarefas mesmo que a gente já preencheu lá no que faz. E aqui, se vocês só quiserem colocar, olhando, vamos olhar primeiro para o cliente, tá? Que é a bolinha. O tarefa é tipo o objetivo do seu cliente, tipo assim, relacionado ao movimento Empresa Júnior, sabe? Ou ao ESEG em si. Mas eu falo MEG porque fica mais fácil da gente dar uma afunilada. Então, tipo assim, quais são os objetivos dele na EJ hoje? Por que o ESEG seja chamativo de alguma forma, sabe? E aí depois, né, o que o seu cliente não gosta ou te incomodou. E aí, ele permanece na EJ, ou ele, enfim, para ir para eventos do MEG, principalmente o ESEG, ele tem muita dor, porque a EJ, de novo, né, o ponto, a EJ não consegue pagar, tem o custo. Ou ele não se sente motivado com aquilo ali, acha muito coach, não sei. Ou ele não consegue ver nada de interessante, está faltando uma visualização de experiência, então são todos esses pontos. E aí, o que o seu cliente vê como benefício ou ganho seria justamente, para ele permanecer no MED, para poder ele agregar valor para a carreira dele, para ele conseguir, tipo, network, conexão, né, que está muito alinhado com os objetivos de quem entra no movimento Empresa Júnior, o que o ESEG pode proporcionar isso, sabe? Tipo, se ele vê isso como um ganho, no caso, então, tipo, por exemplo, tem EJs que vai ver conexão como um ganho muito grande, mas tem EJs que vai ver o MED muito como um network, contato com o parceiro. E aí, então, são coisas diferentes, mas que ambas são possíveis, sabe? Então, são esses os pontos. Então, qual é o objetivo da galera na EJ? É networking, é conexão, é fazer amigos, sei lá, é ter uma experiência diferente. A galera sabe nem o que tá fazendo na EJ. Então, tipo, coloquem esses objetivos e depois vocês vão, tipo, o que tá dificultando eles de conseguirem isso e o que tá fazendo e que pode fazer eles ganharem, né? Principalmente olhando pro ESEG. Tipo, experiências práticas na faculdade, o que eles querem.
A pop da Ana, ela sempre clica no. Ah, Qual é o nome, meu Deus? No frame. Tá conseguindo, amigo, tenho não. clicar no Pega um garrafa, bichinho velho, por favor. amarelo? Bloqueei só pra. Relaxa, amiga, relaxa, tranquilo. Qualquer coisa pede ajuda, qualquer coisa tu escreve aqui, eu passo pra lá. Relaxa. Obrigado, pai. Boa, muito bom, gente, muito bom. Olha, dessa parte de cima, que é benefícios ou ganhos, eu só queria dizer um desabafo que crueldade eu ver a Suzano confirmado no SED eu não poder falar pra ninguém. O pessoal do ambiental vai amar e eu não posso falar pra ninguém. Eu tô com a farda aqui, inclusive. Eu só cheguei e entrei. Mas vem aí, amigo. Você tá na Suzano? Ô, amigo, faz tempo Você já. tá na Suzano? Eu achava que era outra. Eu sabia que você tava nesse ramo, mas eu achava que era em outro lugar. É não, amiga, na Suzano. Pois Vai é, fazer me um ano em indica. agosto. Se quiser me indicar no final do ano. Escreve, amigo do PS. Ó, E aí, Beli, essa parte de quais as tarefas, objetivos da persona cliente é sobre a EJ ou sobre o MEG? é sobre a pessoa. E, consequentemente, o médio, o Juninho, a figura do Juninho. E aí, tipo assim, qual é o objetivo do Juninho no MEG? Qual é o objetivo do Juninho na EJ? Sabe? Então, tipo assim, por Na que EJ ele tá e no ali? MEG, né? Isso, por que ele tá ali? Por que ele resolveu, tipo, sair da casa dele todos os dias, participar de reunião 10 horas da noite? Por que ele faz isso, entendeu? O que Ok. motiva ele? Eita. Meu Deus, o susto, ia descarregando. Boa. Essa segunda parte, que eu tô vendo que o Charles já tá curioso, é já a parte do produto, tá? Então, supondo que vocês vão desenhar o E7, tipo, vocês são coordenadores do E7. E aí, tipo, o que que vocês fariam, né? Esses dois primeiros quadrantes, eles são muito correlacionados com os dois quadrantes da pessoa. O que que vocês fariam para poder agregar valor para essas pessoas, né? Na parte de cima. Então, tipo assim, putz, para poder ajudar eles a conseguirem isso, o que que eu faria? Sabe? Eu, com o meu conhecimento que eu tenho, e as dores já são para mitigar. Tipo, tá, eu sei que a galera tem essas dores, o que que eu faria para poder tentar reverter a situação, por exemplo? Eu vejo que vocês trouxeram muito o ponto aqui de que pautas repetidas. O que que a gente pode fazer para poder garantir para a rede que esse não vai ser o tom? Porque, por exemplo, daí já sendo transparente, né? Vocês são conselhos, não há problema revelar. A gente está tendo uma jornada dos palestrantes que, tipo, não tinha antes. Os palestrantes estão recebendo conteúdos de educação da rede, sabe? Então, como é que a gente pode estar transmitindo isso, sabe? Como é que a gente pode estar mostrando que esse tipo de coisa não vai acontecer na sede, sabe? Então, pensem muito nisso, em como vocês iriam fazer isso. E as funcionalidades da solução já entram muito no como ela vai funcionar. E aí podem ser outras ideias, podem ser tipo assim, eu acho que dava para fazer grupos,
para poder ajudar a agregar valor. Eu acho que a gente teve um comentário que eu vi de um conselheiro, naquele curso na parte de experiência, que dá para fazer uma gincana das alocações. Então, tipo assim, mas que estejam correlacionados com essas, tanto quanto a mitigação de dores, quanto com a percepção do cliente. Então, tipo, sei lá, eu vejo uma live acontecendo, vocês podem estar listando tudo isso. Como é que tá o resto da galera aqui? Voltando já, amigo? Vale, meu Deus. Gente, pois só coloquem as ideias finais de vocês. E aí, tipo, não tem um quadradinho laranja do conselho? Só escrevam alguma coisa na jornada do conselho que seria muito legal ter. E é isso. 5 minutos finais. Foi, 2 minutos. Foi. Pode ser sim. Pois vamos colocar, tipo, pra vocês, gente, dar certo é porque hoje é quarta-feira, né? Olha, se vocês, até segunda, sim. Fiquei na dúvida se era para preencher a proposta de valor, porque eu vi que o grupo 4 está fazendo, mas a gente não fez. Então a gente pode fazer nesse período até. Pode. Pode fazer sim, tá? E aí os meninos do grupo 4 que focaram na proposta, depois vocês colocam aqui na ideia de vocês do conselho, mas eu já li algumas ideias ali, gostei muito. Gente, pode ser coisa diversa. Eu vi a Havaiana, eu vi, como foi, meu Deus, ideia de check-out. Gente, não ironicamente, isso tudo vai ser levado em consideração, tá? Então, esses insights são muito valiosos. E, novamente, reforçando, se alguém tiver algum outro insight a respeito da vivência, né, que é o frame que tem lá em cima, pode colocar também, porque tudo isso, inclusive, Diogo, está aqui para coletar todas as ideias de vocês. Então, podem preencher. E aí é isso. Me despedindo aqui. Muito obrigada, Vini, por esse momento. Muito obrigada, Conselho, pela disponibilidade de vocês. Eu vi as coisas que vocês estavam escrevendo. Gostei muito. Gostei que vocês foram complexos. Vocês realmente se aprofundaram no que vocês estavam trazendo. Então, fiquei muito feliz, de verdade. Vai ser muito útil para a Sérgio. Então, ver essa responsabilidade, esse comprometimento me deixa muito, muito feliz. E aí é isso. Vamos nos despedir aqui, né? Porque esse é o momento de vocês. Deixar o Vini dar vazão para RP. E aí eu e o Diogo estamos de saída. Mas boa noite, boa RP para vocês. Exatamente, Isa, acende o Tchau, farol. gente. Boa noite, boa noite. Até a próxima. Tchau, pessoal. Coworkzinho, hein? É bom.
EJs? Conselheiros ativos?
Oi, estou. Boa. Gente, está acontecendo a justificativa da terceira fase do CLJ. Então, quem não enviou, por favor, justifiquem. Vai contar para o desafio do Prota na contagem. Então, não deixem de justificar, é muito importante para a gente. E logo mais abre a quarta fase. É o livro diário e a nota fiscal. Então, o livro diário já é um documento mais dificinho. Então, quem ainda não começou a olhar para esse documento, por favor, comecem a olhar, que é muito importante. Eu quero. Gente, protagonize. Estamos indo para o nosso Touch Point 4. A gente já está se encaminhando aí para o final da nossa jornada. Uma jornada de muitos aprendizados, muitos pontos. E aí, perdão pelo nariz correndo. Sobre o Protagonismo 25. A gente tem um Touch Point amanhã. Não é o protagonismo normal, é o Protolove. Então vai ter um check-in, check-out muito legal. Se vocês ainda não mandaram lá o Bench Love de vocês, ainda tá aberto o formulário, vai ser muito legal. Mas brincadeira à parte, o conteúdo de amanhã tá incrível, assim, a gente tá com convidados muito, muito, muito bons. Pós-juniores da FEGES, que foram diretores, tem parceiro, tem galera que tá na FEGES hoje em dia, então, tipo assim, só galera muito boa. E aí, um ponto, já saiu o manual do congressista, exatamente. E aí, só um ponto sobre o encerramento. Inicialmente, o encerramento estava para o dia 21, sábado. Só que muitos de vocês trouxeram os pontos para a gente sobre ser um sábado pós-feriado, né, do dia 19. A UFC vai imprensar o dia 19 para o dia 20. E também por ser o final de semana pré-São João. Então, a gente sabe que vão haver muitas festas de São João nesse período. E aí, por isso poder afetar diretamente a adesão, a gente mudou o dia do encerramento, vai ser dia 26, na quinta-feira, em formato híbrido. Gente, um ponto muito, 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 muito importante. Esse encerramento é um ponto de contato. Ele não é um evento. Pelo amor de Deus, vocês, enquanto conselho, têm que entender isso mais que ninguém. Não é uma estrutura de evento. A gente não vai ter um palco, a gente não vai ter um LED, a gente não vai ter uma mesa de som, a gente não vai ter um credenciamento, a gente não vai ter crachá. Não é um evento. É um ponto de contato com a rede. Porque a gente entende que passar esse tempo inteiro sem juntar a rede cearense, que é uma rede que ama conexão, é uma rede que ama estar junto, não faz sentido. Ou faz sentido, eu tô doida. A gente tem que ter esse momento, porque se não tiver, vai quebrar muito da nossa conexão, vai quebrar muito do nosso flow de jornada. Conta com presença, sim, em todos os pontos de contato do Protagonize contam como presença. Então, dia 26, quinta-feira, às quintas protagonizamos o mesmo horário, tá? De noite. De 7 às 9, muito provavelmente, mas pode ter a mudança de horário para mais cedo. Depende muito do local que a gente arranjar, da grade, dos convidados, enfim. Vai ter um momento que vai ter um certo nível de conteúdo, mas a gente vai focar mais na conexão, vai focar mais no reconhecimento das EJs. Então, é justamente para a gente ter esse ponto de contato presencial que a gente tanto gosta. O local ainda não foi definido, estamos em processo de solicitações. Já solicitamos alguns, recebendo negativas de outros, então a gente está aguardando a resposta dos locais, tá? Mas por ser um evento, não é evento, não, um ponto de contato aberto, dificulta um pouco, porque a gente tem uma expectativa de muitas pessoas, por ser gratuito. Então, a gente está tendo que olhar para auditórios grandes, o
que é uma grandiosíssima questão em Fortaleza, gente. As universidades não têm auditórios grandes. Só quem tem é a UFC. Então, a gente está olhando para isso, quais locais a gente consegue levar, tá? Mas muito, muito, muito claro. Não é evento. Então, não espere uma estrutura de evento. É um ponto de contato com a rede cearense. Show? Eu ia fazer a mesma pergunta do Guilherme no chat, se vai ter palco, se vai ter reconhecimento, que é assim, né? Gente, Não tivemos palco, a gente queria muito palco, pô, se der certo. vai ter reconhecimento. Mas não vai ter a estrutura de um palco. Mas a gente vai poder fazer bagunça e cantar o hino, né? Quando a gente confirmar o local, a gente fala o nível de reconhecimento que vai ter. Quero levar todos os meus treinos pra fazer bagunça, Isa. Amiga, pode levar. Quando a gente Eba. confirmar o local, a gente passa para vocês todas as orientações, que nem todo ponto de contato que a gente tem, tá? Massa. Mas a gente está procurando um local que comporta e que dá para fazer os reconhecimentos, tá? Uma fita adesiva marca. Obrigada, Matheus. É esse espírito. Só para esclarecer, às quintas protagonizamos. Então, sim, quinta-feira à noite, tá?